Olá, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Claudemir Galvão, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo Baruão. Quero deixar uma mensagem para você, vou falar sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse, mensagem essa que eu trouxe no culto de ensino voltado aos nossos jovens da igreja. Com certeza, Deus vai falar com você. Preste atenção nessa mensagem com muito carinho. Esta noite quero trazer um estudo, voltado à escatologia, ao qual tem um tema, o dia do juízo de Deus. Amém? E nós damos início a esse estudo nesta noite, lendo um texto da Bíblia, que se encontra no livro de Mateus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 14. Lembrando que esse texto em especial, foi narrado pelo nosso Senhor Jesus. Eu vou ler aqui para ganharmos tempo. Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as gente, e então virá o fim. Tem esse texto, como eu já disse aos irmãos, narrado pelo próprio Jesus, Por que desse texto, irmãos? Houve uma ocasião no ministério de Jesus que os discípulos chegaram diante do Senhor e levaram Jesus diante do templo, Porque até então acredito que na mente dos discípulos eles pensavam que Jesus iria construir o seu reino na terra. Só que justamente nessa ocasião, Jesus o surpreende a todos, dizendo o quê? Que o reino ao qual ele estava preparando não era um reino terreno, porque o reino terreno é um reino passageiro, Dentro de alguns anos acaba aquele reinado. Mas Jesus estava revelando aos seus discípulos que aquele reino ao qual ele estava vindo preparar era um reino eterno, que era para toda a eternidade. Então, diante desta palavra, meus irmãos, Jesus começa a revelar aos seus discípulos, aquele templo, dizendo assim, está vendo esse templo aqui? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ali dá uma dica falando sobre os finais do tempo, Começa a falar também algo muito profundo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, Então isso causou o quê? Uma indignação. Então, meus irmãos, o motivo de nós estarmos aqui nesta noite, trazendo esse estudo, é mostrar uma realidade. Que realidade é essa? Que Jesus ele está voltando, que ele está às portas. E eu sei que talvez muitos de vocês aqui presentes já talvez ouviram muitas pessoas questionando, Porque, um exemplo, o meu avô, eu, para a glória de Deus, nasci num berço evangélico, Eu lembrava do meu avô, sempre dizendo para mim assim, eu ainda pequenininho, meu filho, anda direito com Deus porque Jesus está voltando, Como, de repente, alguém fala assim, mas até meu bisavô falava. Realmente, muitas pessoas vinham falando a respeito da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus é uma coisa real. Mas hoje, nós podemos dizer, em trazer esse estudo, falar com muita convicção, que realmente, irmãos, a vinda de Jesus está mais perto do que nós possamos imaginar. Vamos dar um exemplo aqui. O apóstolo João, que foi um dos últimos discípulos vivos, podemos dizer assim, houve uma ocasião que ele trouxe uma certa mensagem dizendo assim, filhinhos, já é a última hora, Porque ele já sentia que realmente o Senhor estaria às portas. Mas se Deus hoje fosse levantar aqui um profeta para dizer sobre a vinda dele, eu acredito numa coisa, irmãos, que hoje Deus não iria usar um profeta para dizer assim, olha, meus irmãos, já é a última hora. Não. Eu acredito que esse profeta iria dizer, gente, nós estamos vivendo os últimos segundos aqui na terra, porque Jesus está voltando, Então Jesus, ele nos deu um exemplo. Nesse momento, ele foi indagado, Alguém falou assim para Jesus, Senhor, tudo bem, o Senhor vai voltar? Que dia? É preciso entender, irmãos, que quando Jesus, ele responde, esta pergunta para os discípulos, veja bem, Jesus como Deus sim, mas ele estava ali falando como um homem.
né? E também diante do conhecimento que ele tinha. O que foi que Jesus ele respondeu aos discípulos, né? Nessa ocasião. Você que abriu a sua Bíblia aí no livro de Mateus, né? Capítulo 24, eu quero que você leia Mateus 24, versículo 36. Eu quero saber se algum dos irmãos achou e você vai ver o que eu estou dizendo aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Entendeu, irmãos? Agora você veja bem. Quando Jesus falou isso, entenda bem o que eu vou dizer, ele respondeu como um homem, né? Ele realmente, como homem, ele não sabia o dia. Mas como um Deus, ele sabia. Mas ele não disse assim, irmãos, claramente o dia que ele viria. Mas ele deu uma dica, né? Mais ou menos, como seria a sua vinda. Então, veja bem, irmãos, isso aqui foi uma mensagem profética. Quer dizer, ele profetizou. Ele não falou assim, ó, o dia e a hora. Mas ele deu, irmãos, uma dica muito importante, né? E essa dica, louvado seja o nome do Senhor, está no livro de Mateus, também, do mesmo capítulo, né? 24, versículo 32. Eu vou ler aqui para que nós possamos ganhar tempo. Diz assim, ó, presta atenção, você que tem a sua Bíblia, lê aí. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam termos e brotam as suas folhas. Bem está próximo o verão. Igualmente, quando ouvires todas estas coisas, sabei que ele está próximo das portas. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui, irmão, numa linguagem mais atualizada? Ele diz assim, ó, quando a figueira florescer, né, não passará aquela geração sem que tudo isso que eu vos disse, né, aconteça. Está entendendo? Então Jesus falou ali algo sobre a sua vinda. O que representa, né, eu acredito que os irmãos aqui, por já ver esse estudo, já sabem o que representa a figueira na Bíblia. O que Jesus estava se referindo sobre a figueira? Quem pode me responder aqui? O que representa a figueira na Bíblia? Hein? Povo de Israel. E isso é o povo de Israel. Florescer, né? O que quer dizer florescer, irmãos? Analisa bem uma coisa. Durante muitos anos, né, devido às guerras que houve, né, principalmente, presta atenção nesse detalhe aqui, irmãos, no ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, ele invadiu Israel, uma guerra que houve, né, após a vinda de Jesus, houve uma guerra. Então esse general invadiu Israel, quer dizer, destruiu totalmente Israel. O povo se dispersou. Automaticamente, aquilo que Jesus disse assim, ó, não ficará. Né? O templo estava lá bonito, irmão. Era bem guardado o templo. Ninguém imaginava assim, isso aqui jamais vai se destruir. Era muito bem guardado, porque aquilo era o santuário, irmãos. Onde o povo se reuniu ali para adorar. Mas Jesus dá uma mensagem, por isso que as pessoas, né, a maioria dos romanos, qual era, o que os soldados romanos, né, principalmente os sacerdotes, acusavam Jesus? Olha, Jesus falou que o templo vai ser derrubado. Entendeu? Ninguém aceitava aquilo era um insulto. Então, por isso que eles levaram Jesus para a cruz. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Se cumpriu, irmão. Quando esse general invadiu, né, Israel, o que quer dizer? O povo se dispersou. O templo foi destruído realmente, né? Resumindo, Israel, irmão, não ficou mais reconhecida como uma nação, né? Ela se dispersou. Automaticamente, o que nós vemos hoje como Israel? Quem que prevaleceu, né, sobre a nação de Israel na realidade? Nós vemos os descendentes de Ismael, muito bem, né? Eles tomaram conta de tudo, é o pessoal da Palestina. Eles tomaram conta de tudo. Então o povo ficou, irmãos, sem casa. Vamos mais além, né? Eu dei um exemplo aqui, ó. Quem aqui que já não ouviu falar da Segunda Guerra Mundial? Outro exemplo, né? Adolfo Hitler, né? Ele
que era um líder da Alemanha, né? A história nos diz que ele matou mais de 6 milhões de judeus. Analisa bem, 6 milhões. Então, automaticamente, irmão, aos olhos humanos não tinha esperança, né, para o povo de Israel. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, né? O Senhor Jesus, ele previu o mal que viria sobre aquela nação. Mas ao mesmo tempo que ele previu o mal, ele também previu o quê? A restauração. Quer ver um exemplo? As pessoas hoje lêem o livro de Ezequiel 37. Deus deu a visão ao profeta Ezequiel, que fala o quê? Sobre o vale de ossos seco. Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel, né? Ezequiel, ele vê um vale cheio de ossos secos. Muitas pessoas pregam essa palavra, mas não sabem o sentido verdadeiro dessa palavra. Ezequiel, ele vê aquele vale, aí Deus fala para o profeta Ezequiel, Ezequiel, né? O que você está vendo? Um vale cheio de ossos secos. A gente vê ossos, nós vemos pessoas mortas, automaticamente não tem esperança. Mas Deus faz uma pergunta para o profeta, poderão tornar a viver esses ossos? Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Então Deus falou o que para ele? Profetiza. Ezequiel profetizou. Então, na realidade, aqueles ossos na Bíblia representam a nação de Israel que estava morta, sem esperança de um dia ela se restituir. Então, mas o profeta, ele profetizou também sobre aqueles ossos, né? E o que aconteceu, irmãos? O incrível que pareça, né? Para a glória de Deus, nós vemos aqui, no dia 14 de maio, né? No ano de 1948, a profecia, que é uma das maiores profecias, irmãos, que fala sobre a vinda de Jesus, se cumpriu. Como assim, pastor? Tu vai entender. Por quê? Houve um ministro, por sinal brasileiro, por nome de Oswaldo Aranha, né? Ele foi o que assinou o documento ao qual Israel novamente era reconhecida como nação. Para os entendidos, reconhece o que, irmãos? Que novamente a figueira floresceu. E qual é a nossa preocupação, irmãos? Até mesmo de trazermos esse estudo nesta noite. Porque Jesus, ele falou assim, ó, presta atenção, que não passaria aquela geração sem que tudo isso se cumprisse. O que representa para nós uma geração hoje? Quem pode me responder? 100 anos. Muito bem, 100 anos, né? A pessoa, mais ou menos 100 anos. Hoje, com o avanço da medicina, as pessoas ainda vivem 100, alguns chegam até 108, que já foi falado, mas ninguém passa isso. Então, isso é uma geração. Só que Jesus falou o seguinte, ele não falou que ia cumprir toda a geração, ele falou, não passará. Ao meu entender, sabe o que acontece, irmãos? Ao meu entender com essa situação, que a partir do momento do ano de 1948 se cumpriu esta profecia, irmãos, vou dizer uma coisa, Jesus poderia ter vindo até mesmo no dia seguinte. É a realidade. Não passaria. Está entendendo? Agora veja bem, quem é bom de matemática aí? Diga amém. Nós estamos em que ano hoje? Aí você faz uma matemática bem simples. 2015 menos 1948. Não. 67. Olha aí, tá vendo? 67 anos se passou. Está entendendo, meus irmãos? 67 anos. Então, realmente, pode acontecer que Jesus volte hoje, volte amanhã, daqui um mês, está entendendo? Daqui um ano, mas eu não sei, irmão. Então nós vemos com isso que nós não estamos em tempo de ficar o quê? Em cima do muro, brincando, né? A pessoa servindo a Deus de qualquer maneira. Vivemos uma época hoje, que isso também é uma pura realidade da vinda de Jesus, que é difícil identificar quem é crente, né? Quantas pessoas dando mau testemunho, né? Jesus deu um exemplo. Nos finais do tempo, foi profecia também, muitos seriam escandalizados. Filho contra pai, pai contra filho. Ó, que dia que é hoje do mês? Hoje é dia 21 de quê? De setembro de 2000 Eu acredito que vocês aqui que estão presentes, essa semana nós vimos uma notícia sobre o país do Chile. Viu? Deu um terremoto lá. E depois o pessoal evacuaram toda a cidade, a maior parte. O que aconteceu depois do terremoto? Veio um maremoto. Destruiu todo o Chile. Nós estamos aqui no Brasil, né? Escute o que eu vou dizer. O estado de São Paulo, irmão, pessoas sentiram o tremor, né? Nosso irmão
ler um texto aqui, Jesus falou que no final do tempo haveria um quê? Terremotos. Então nós vamos ver no decorrer desse estudo, muitas coisas que estão já acontecendo, irmão, que em outras palavras Jesus está dizendo o quê? Olha, gente, estáis atentos que eu estou voltando. Então nós vemos que todas as profecias, né, estão se cumprindo, irmãos. Né? Então não é tempo da pessoa brincar, irmãos. Jesus está às portas. Né? Agora, por quê? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O que vocês acham das pessoas hoje em dia que se dizem cristão e servem a Deus de qualquer maneira? Por que você acha que eles não têm um compromisso sério? O que passa na mente de uma pessoa dessa? Quem pode me responder? Oi? Então, mas por quê? O amor se esfriou. O que você me diz isso? Vocês que estão aqui, podem participar. As pessoas não querem ter um compromisso com Deus. Por que será que as pessoas vivem... Não, não é só a questão, não é a profecia, não. Vocês vão entender. Sabe o que acontece? Oi? Isso sim, mas vou dizer uma coisa. Sabe por que as pessoas hoje em dia não querem assumir um compromisso? Porque muitos não conhecem a verdade. Essa é a realidade. Então, o propósito desse ensino hoje é nós passar a ter o conhecimento da verdade. Sabe? Hoje em dia nós vemos muitas igrejas, prosperidade, campanha, tanta coisa, nada contra, né? Mas você não vê pessoas pregando sobre o Apocalipse. O que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, né? Então, o que vai acontecer, irmãos? O arrebatamento da igreja, tudo está cumprindo para o arrebatamento da igreja, né? E quando se fala em arrebatamento, irmão, nós vamos, antes de entrar na parte do arrebatamento, vamos uma parte aqui importante. Como eu disse aqui, a figueira iria florescer. Outra profecia importante também, que o profeta Isaías também falou sobre isso também. Quem tiver a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 8, né? Olha que coisa interessante, irmãos. Isaías 60, versículo 8. Uma profecia tremenda. Por que eu falo do profeta Isaías, irmãos? O profeta Isaías foi um dos profetas que mais falou do Messias. Né? Está entendendo, irmão? O profeta Isaías falou do Messias que ele nasceria. Mas como ele também falou do Messias, ele também falou, irmão, das profecias que aconteceriam quando a segunda vinda dele estivesse próxima. Né? Você achou aí, Gabriel? Vou deixar o Gabriel ler. Olha que profecia. Essa profecia diz o seguinte, ó. Presta atenção, irmãos. O retorno, presta atenção. O retorno do povo de Israel. Por quê? O profeta, ele preveu que os israelitas iriam se dispersar para várias nações. Aqui no Brasil nós temos muitos israelitas também morando, né? Mas ele também, olha que profundidade, irmãos. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha a profundidade dessa palavra. Para vocês verem que o que eu estou dizendo aqui é algo muito forte, irmãos. Presta atenção, olha para mim aqui. Ó, para tu ver a seriedade dessa profecia. Irmãos, não é um profeta qualquer, Isaías. O homem que falou do Messias. Isaías 53 fala assim, ó. Ele levou sobre si todas as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Falou do Messias, da morte da cruz. Só que ao mesmo tempo que ele falou da morte da cruz, ele falou do retorno do povo de Israel. Aqui fala sobre a segunda vinda. E o que é interessante, irmãos, ele até fala a maneira que eles iriam voltar. Naquela época, sabe qual era o transporte? Camelo, jumento, cavalo. Não havia nem carro. Mas ele preveu o futuro. Ele viu o avião. Né? É o que nosso irmão vai ler aqui agora. Pode ler. Isaías 60, versículo 8. Quem são estes que voam como nuvem, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tais, trazendo de longe os seus filhos como prata e ouro. Você entendeu? Olha bem, ó. Quem são esses? Na visão de Isaías, ele não tinha noção do que era um avião. Ele vê um grande pássaro. Ó, ele usou a expressão da pomba. Pomba não chega até as nuvens, né? Na outra tradução diz assim, com as suas janelas. Olha, irmão, o pássaro que rompia as nuvens, numa velocidade sobre, como ele falou também, de navio. De navio, tá entendendo, irmão? Naquela época alguém falava de navio, tinha um barquinho. Quem são esses? Se você parar para analisar, quantos anos que não foi escrita essa Bíblia, irmão? Quantos anos? Está entendendo? Então, para quê? Deus, ele deu aqui tantas dicas para não deixar dúvida, irmãos. Né? Ele prevê o quê? O retorno.
Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui agora, né? Israel hoje, vamos calcular aqui uma contagem de 100. Tem 20% hoje do território original deles. Porque 80%, né, hoje quem vive são os descendentes de Ismael. Por isso que há essa guerra, constante guerras entre eles ali. 20%, mas eles vivem com esses 20%. E o presidente, irmão, desse país está oferecendo casas, dinheiro, trabalho para o povo voltar. Está entendendo? O povo está voltando, irmão. Então isso aqui é uma profecia que já se cumpriu. Outra profecia também que o profeta Isaías falou também, irmãos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Todo mundo aqui já assistiu o filme, né? Assim, um camarada andando lá no meio do deserto, né? Não assistiram? Deserto, vocês sabem que não tem nada, não tem água, né? E no lugar que não tem água, nasce alguma coisa? Né? Tem filme de ficção que o cara começa a ver ali, estou vendo ali uma árvore, um coqueiro. É só ficção da mente, porque isso não existe, nunca deu nada. Irmão, olha como Deus é tremendo. Para não deixar dúvida no povo, o Senhor usa o profeta também, irmãos, o próprio profeta Isaías. Ele usa o próprio profeta Isaías. Também sobre essa questão aqui. Deixa eu só, que fala sobre o deserto também florescer. 30. Isso. Isaías 35. Olha que coisa tremenda, irmãos. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui. O deserto, os lagares, isso. Os lugares secos se alegrarão disso. Exaltará, florescerá com as suas rosas, né? Abundantes flores. Está entendendo? O que acontece, irmãos? Se você hoje, por exemplo, pela própria internet, que às vezes nós não temos tantas informações, nesse mesmo lugar que nunca tinha nada, hoje se plantam os melhores tomates que existem no mundo hoje, é plantado nesse deserto. As melhores melancias tem lá, e as melhores flores vêm de Israel. Mas lá não nasce água, quer dizer, hoje existe o que? A própria tecnologia de eles poderem encanar em água para ter no deserto. Quer dizer, Deus usou o próprio profeta Isaías dizendo sobre essa questão. Entendeu? Então você vê, tudo, irmão, realmente já se cumpriu. O que vai acontecer, irmão? A qualquer momento, Jesus ele vai voltar realmente para arrebatar a sua igreja, né? E a qualquer momento, irmãos, realmente vai surgir o arrebatamento, né? E o que às vezes muitas pessoas às vezes passa desapercebido, irmãos, o arrebatamento, né? Na realidade, se fala em duas etapas. A primeira etapa, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia aí no livro de Mateus também, 27, capítulo 52, Mateus 27, versículo 52 e 53. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Aqui fala quando Jesus ressuscitou. O que acontecia, irmãos? Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quando um salvo, antes de Jesus, morria, quem pode me responder? O que acontecia com essas pessoas que morriam antes de Jesus? Não, pelo amor de Deus. Eles ficavam no seio de Abraão. O seio de Abraão era um lugar, né, de descanso, né, que era conhecido, né, como um lugar de descanso. Mas também existia um lugar chamado Hades, que alguns traduzem como inferno, que é um lugar de tormento. Nós vemos na Bíblia, um exemplo de Jesus mesmo falou sobre isso, a parábola do rico e do pobre, né, de Lázaro, né? Então as pessoas que morriam salvas ficavam no seio de Abraão. Só que a Bíblia fala que às vezes as pessoas não se pregam isso. Quando Jesus ressuscitou, ele fez o quê? Ele foi até o inferno, pegou a chave do inferno, e os mortos que estavam no seio de Abraão, ele levou consigo. Nesse versículo que os irmãos vão ler, eu faço questão que... Lê aí, meu querido. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Está entendendo? Claramente, né? Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim, ó, foi-me dado, ele cumpriu, né? Aqueles que estavam no seio de Abraão estavam esperando também a promessa, irmãos. A promessa que nasceu lá no Jardim do Éden, né? Que quando foi feito aquele trato, falou, ó, que da semente da mulher iria nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então Jesus, pela sua morte, né, ele nos comprou. A Bíblia fala assim, todos pecaram. Por causa disso, todos estavam destituídos da
Glória a Deus, ninguém tinha direito à salvação. Então, a maneira para que o povo pudesse se redimir na época, sabe como é que era? Através de sangue. Por isso que as pessoas matavam os animais e sacrificavam. Só que o pecado do povo se multiplicou tanto que um sangue de animal só não adiantava. Aí a Bíblia fala que Deus olhou do céu para ver se viesse um justo para morrer pelo povo. Mas todos pecaram, irmão, ninguém tinha condições. Então Deus se desfez da sua glória. Ele veio, nasceu através de Maria, através de uma virgem, né? A Bíblia fala claramente, através do Espírito Santo, ele nasceu. Através da morte dele, quando ele foi crucificado, irmãos. Presta atenção, quando ele foi crucificado, quando as pessoas pegaram a lança e puf, que o sangue inocente, a terra estava maldita, irmão. Desceu ali até o chão. Pá! Jesus falou, está consumado. Quer dizer, ele comprou, ele pagou o preço. Então, quando ele pagou, no terceiro dia ele ressuscitou. Então, aqueles que morreram, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, foi junto com ele, né? E outra coisa que eu falo, o mais importante é com o corpo glorificado. E sabe o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja também? Coisa que não se vê falar. Ó, vou fazer uma pergunta aqui, um exemplo aqui, para o nosso jovem aqui, o Gabriel. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu acredito que de repente você não ouviu falar. Você já ouviu falar muito do arrebatamento já, não ouviu falar? Mas você sabia que quando Jesus arrebatar a igreja, os mortos que morreram na salvação vão ressuscitar também? Sabia já? Glória a Deus, mas você se ouviu falar pouco disso, não é verdade? Quantas pessoas já te falou isso? Poucas pessoas, mas tu tinha esse conhecimento, não tinha? Não se vê falar isso. Só que tem um detalhe, irmão. Só que nesse caso do arrebatamento da igreja, as pessoas que estão na terra não vão ver. Está entendendo? Essas pessoas sendo ressuscitadas. Porque eles vão ser arrebatados invisivelmente. Vai ser restaurado com um corpo glorificado. Só os santos que vão ver. Tu tá junto aí, glória a Deus, né? Porque eles estão com um corpo glorificado, né? Junto com a igreja vai ser arrebatado. O que eu falo com isso, irmãos? Vale a pena, queridos, sabe, a gente permanecer firme. E quando se fala no arrebatamento, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, do 51 e ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 ao 54. Eu vou deixar você ler, quem achou, para ler aí em nome de Jesus. Quem achou aí? Lê, Gabriel. Eis que eu lhe digo, um mistério nem todos dormiremos, mas todos recebemos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois as trombetas soaram, os mortos ressuscitam, incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Pois é necessário que aquilo que os corruptíveis se revistam de incorruptíveis. É uma palavra meio difícil de pronunciar, mas deu para entender mais ou menos, né? Você abriu também, hein? Pode ler para nós também, para que eles entendam melhor? O que eu pedi para ler. 52, senhor. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Amém. Presta atenção, irmãos, a coisa é séria. Eu sei que a palavra é difícil a gente falar, mas você que está nos ouvindo, viu? Preste bem atenção. Vocês que estão me ouvindo aí, eu vou ditar novamente o capítulo, para você ler com mais atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Eu vou traduzir, presta atenção para mim, o que foi lido aqui. Resumindo, quando Jesus arrebatar, irmãos, a igreja, quer dizer, a trombeta vai tocar, né, juntamente com os santos, né, os mortos vão ser ressuscitados. Por que Jesus falou assim? Com um corpo glorificado. Porque você imagina, irmão, a pessoa morreu, o corpo automaticamente se desfaz, né? Muitos são jogados no ossário, aí é osso para um canto, osso para o lado, né? Aí você vê, presta atenção no que eu vou dizer, até a profecia do profeta Ezequiel, né? Ele viu o osso ajuntando em cada osso. Sabe? Aqueles que morreram no acidente de avião, aqueles que morreram no mar. Pô, você imagina, o acidente de avião, puf, né?
só sobra o pó. Mas o nosso Deus, ele é tão tremendo, cada pozinho. E pensa você que ele vai pegar um osso de um que morreu ali e juntar com outro. Não, irmão. Cada osso no seu osso. Para você ver como Deus, ele é tremendo. Com o corpo, ó, outra aí, glorificado. Às vezes o cara sofre um acidente e tem que amputar a perna. Ele viveu o resto da vida dele frustrado, mas firme com Jesus, né? Com a perna. Na hora ele vai, opa, voltei a ter a perna. Né? Até aquele que nasceu cego, ele vai enxergar pela primeira vez na vida. Né? Um corpo glorificado. Né? Agora, irmãos, o que eu quero dizer com isso é importante, porque às vezes a gente tem um pouco de dificuldade aqui, eu até entendo porque que o nosso irmão leu com dificuldade, por causa da claridade, a letra pequena da Bíblia, então a gente acaba tendo dificuldade. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui agora, gente, é coisa séria. Em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Mas as pessoas hoje não levam tão a sério a salvação, sabe por quê? Porque na realidade não tem noção. Porque após o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? Vai ser o período da grande tribulação, né? Quer dizer, as pessoas hoje em dia levam uma vida de qualquer maneira, né? Mas por quê? Porque não tem conhecimento disso. Vamos lá então. Louvado seja o nome do Senhor. Após o arrebatamento da igreja, irmãos, se nós olharmos no livro de Apocalipse, na sequência é a grande tribulação, nós falamos sobre o quê? Sobre os 7 selos do Apocalipse. Mas vamos lá agora, no nome de Jesus. Os 7 selos do Apocalipse. Com a abertura do primeiro selo, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga assim, eu quero morar no céu. Eu quero morar no céu. Quem não achou, diga, eu também quero. Eu também quero. Amém. A coisa é séria. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, né? Aqui, irmãos, fala sobre o cavalo branco, né? O cavalo branco. O livro de Apocalipse em si, ele fala de 2 tipos de cavalo branco, né? Quem achou aí, diga amém. Amém. Vamos lá, lê para nós aí. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi um dos 4 seres viventes, dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, com seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Amém. Olha que coisa interessante. Presta atenção que eu vou dizer aqui, é uma coisa muito séria, irmãos. Olha para mim aqui. Viu? Foi lhe dado o quê? Um arco, foi lhe dado uma coroa, e ele com seu cavalo branco, ele veio para vencer. Você sabe que se a pessoa lê o texto e não procurar ler todo o contexto e prestar muita atenção, a pessoa se confunde. Eu já vi pessoas ali, quando li essa palavra, dando glória. Oh, glória! Porque dá a entender o quê? Que parece que era Jesus. Só que a Bíblia fala de 2 cavalos brancos. Só que esse cavalo branco, irmão, fala do anticristo. Né? Que ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. E o que quer dizer a grande tribulação? São um período de 7 anos, irmãos. Só que dividido em 2 etapas. Né? 3 anos e meio, uma falsa paz. Então, veja bem, a palavra em si já fala anticristo. Anticristo quer dizer o quê? Ele é contra Cristo. Então, ele vai tentar se passar por Cristo. Quer dizer, uma coisa genérica, ele vai imitar. É uma falsificação de Cristo. Então, o que acontece? Não pensa você que nesse período de 3 anos e meio, ele vai chegar forçando a barra de todo mundo. Né? Não vai. Ele vai chegar de boa, irmãos. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, que eu tenho procurado me aprofundar muito nessa questão. Tudo que se fala de notícia que envolve a nação de Israel, eu estou procurando me informar. Porque uma coisa eu digo para vocês, irmãos. Jesus falou que, olhai para a figueira. Jesus falou, olhai para Israel. Né? O relógio de Deus é o povo de Israel. Né? Então, tudo que é notícia que acontece lá é importante. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Qual é o maior problema do mundo hoje? Não é a questão social? Né? O que se mais vê falar na televisão hoje? O que você, quando vê o jornal lá, qual é a notícia principal lá? Fala um exemplo aí, o meu jovem. Morte, roubo, né? O camarada rouba de cá, rouba de lá.
o problema então do mundo é um problema social. Agora eu digo uma coisa para vocês, né? É só o Brasil que tem problema? É o mundo inteiro. Quer dar um exemplo aqui? A Grécia. Para quem não sabe, a Grécia durante muitos anos foi um país de primeiro mundo, onde tinha a moeda mais valorizada. Quebrou, né? Ela deu um calote no FMI, o que é o FMI? É um grupo de governos que se reúne. E ali eles tomam várias decisões, tipo assim, um empresta dinheiro para outro, né? Eles acabaram dando um calote. Quer dizer, isso, irmãos, isso para quem é entendido sabe que isso é um sinal que realmente Jesus está voltando. O que eu quero dizer para vocês nesta noite? O terreno do anticristo já está preparado. O que acontece? O mundo está em crise. Esse líder, que é o anticristo, ele já tem se manifestado dizendo assim, ó, eu tenho um plano de governo. Eu tenho um plano aqui que é infalível, que eu consigo resolver todo o problema, não só da Grécia, dos Estados Unidos, do mundo inteiro. Né? Mas para isso, ele falou assim, para isso vocês têm que me dar o poder. Ele não vai passar, presta atenção no que eu vou dizer. Como nosso presidente aqui, ó, por mais ruim que está, a pessoa quer tirar a nossa presidente, né? Mas a pessoa tem que passar por um processo de eleição, né? Como a maioria dos países. Ele não vai passar por um processo de eleição. Quando ele assumir o poder, são as nações que vão dizer, ó, nós não temos mais controle do mundo, eu quero que você assuma. Por que a estratégia realmente é essa? Que vai ser após o arrebatamento da igreja. Porque vocês imaginam uma coisa, irmão, do arrebatamento da igreja. Jesus falou assim, ó, um estará no campo, outro será levado. O que quer dizer isso? Você imagina, a mãe está com a sua criancinha no colo lá, amamentando, daqui a pouco, como é que vai ser bem no sentido que Jesus falou aqui? Num piscar de olhos, ó, pisca aí, ó. É rápido, não é? Ué, cadê minha filha? Está entendendo? Você imagina o pai está dirigindo o carro dele lá, glória a Deus, daqui a pouco, oh, aleluia, o carro fica sem direção. Quem estava dentro do carro, irmão, analisa bem, salvo, vai junto. E quem não está salvo vai ficar lá, irmão, vai sofrer acidente. Quer dizer, o que vai ser de acidente? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, filho, presta atenção no que eu vou dizer. O negócio do arrebatamento é tão sério, e se tem um povo que acredita também, é o povo dos Estados Unidos. Eu fiz uma pesquisa, nos Estados Unidos é o seguinte, o piloto do avião, quando ele vai se formar, um formulário fundamental. Eles querem saber se o camarada, qual é a religião dele. Se for um cristão daqueles de fé mesmo, eles nunca vão deixar dois ali. Por que o cara coloca ali um piloto? Não podia ser ter um piloto ali? Eles colocam dois pilotos e bobear três. Está entendendo? Porque se um passar mal, o outro assume. Ó, presta atenção, é um caso sério. Então, eles têm essa preocupação, porque eles sabem que a qualquer momento Jesus pode voltar, então vai acontecer muita tragédia. Então, o que vai acontecer com o mundo? O mundo vai viver em tragédia. Você vai analisar bem. Essa semana eu vi uma reportagem, essa semana mesmo, né? Hoje é dia 21 de setembro de 2015. Essa semana aqui eu vi uma reportagem na Record dos camaradas que dizem que viu o ET, né? Que diz que pousou um disco voador. Irmão, você acha que essas propagandas, eu quero que vocês entendam uma coisa, que acontece é por um acaso? Alguém fala assim, não, o exército lá escondeu o camarada lá, existe, né, extraterrestre realmente, tem ET, aquela coisa toda. Qual vai ser a artimanha do diabo, do anticristo? Está vendo? E o maior investidor nesse tipo de crença são eles. Está entendendo por quê? Quando arrebatar a igreja, ele vai falar, está vendo, eu não falei? Eram pessoas que eram marcadas, a igreja escolhida por eles. Quer dizer, eles vão tentar negar a existência de Jesus, que foi um extraterrestre, mas que o camarada agora está para o povo ficar tranquilo, que agora eles têm uma defesa melhor, que não vai ter como ninguém mais invadir, vai tentar criar o quê? Uma ilusão no povo, para que aqueles que não conhecem a palavra não acreditar que Jesus voltou. Né? Mas tem um detalhe, irmãos. Sabe aquele crente que às vezes ia para a igreja, mas não tinha compromisso? Né? Aquele que de repente se desviou, que se afastou, ou filho de crente, ou sei lá, né? Às vezes a mulher era crente, o marido não era, mas que a mulher sempre fala, meu filho, Jesus está voltando, vai arrebatar a igreja. Quem sempre tem um que cutuca e fala, ó, Jesus está voltando. Aí vai lembrar, olha, sabe aquele pastor que cortou o cabelo careca, meio doido, né? Tá entendendo? Ele falou aquele dia, do jeito que ele falou, né? Daqui a pouco, olha, minha mãe falou assim, foi do jeito que meu pai falou, sabe? É mais ou menos por aí, alguém vai lembrar, né? Alguém vai lembrar. Olha, então isso é o anticristo. O que vai acontecer, irmãos? Qual vai ser o projeto? Né? Jesus fala sobre o anticristo e fala sobre a besta. Né? Fala que as pessoas iriam receber o sinal da besta. Foi dessa maneira que foi expressado. O que nós vemos hoje? O que é? Um microchip, que vai ser colocado na mão ou na testa. Por que, irmãos, isso?
esse líder, ele vai ter o controle de todos os seres humanos. O que acontece? Naquela época não vai ter moeda para a pessoa ir comprar alguma coisa. Tudo é o chip. É tipo uma linha de crédito. Ó. Você vai no supermercado hoje, eu quero que vocês entendam uma coisa. Antigamente você ia no mercado, que era mais antigo, sabia lá, dava o dinheiro, passava, pagava. Hoje em dia, qualquer produto que você passa, né, a maquininha faz, né, já sai o preço. Naquela época vai ser assim, aquela maquininha que vai lá no mercado realmente. Só que vai passar num produto, falar assim, um exemplo, hoje seria o quê? R$500. Eu não sei qual vai ser o código que eles vão usar. Ó. Deu tanto de crédito. Ah, tá bom, pode cobrar. Aí a pessoa vai ter que pôr a mão. Aí a maquininha vai passar. Ó, você ainda resta aí 5.000 de crédito ainda, né? Tá entendendo? Pô, bacana, legal, né? Tu tá entendendo? Então, irmãos, resumindo, então não vai ter como o político roubar mais. Porque ele vai trabalhar, ó, você tem tanto de crédito. Fechou o mês? Tuf, vamos acrescentar um crédito aí. Então não vai ter como ele mandar o dinheiro lá para a ilha, não sei de onde, não. Quer dizer, o mundo vai ver melhor. O que vão arrecadar de impostos, meu irmão, vai dar para distribuir renda para todo mundo, então vai ter trabalho para todo mundo. Sem contar também, né, os crentes que foram embora, deixou a vaga para aqueles que ficaram. Ó, hoje o governo se arrebenta, né, irmão? Se arrebenta para construir casas. Né? Eu espero que quando Jesus voltar, que eu tenho tanta certeza da vinda de Jesus, né, que eu não suba sozinho, minhas filhas subam comigo e minha esposa, aí, automaticamente quem ficou, né, vocês também, né? Olha bem, né, a igreja toda. Então você imagina, né, irmão? Opa, o pastor foi embora, demorou, vamos lá, né? Aí tô nem aí, irmão. Vai ter briga, aí um vai correr para um canto para outro, é a mesma coisa na tua casa. Quer dizer, aquele que pagava aluguel não vai pagar mais aluguel. Então, quer dizer, só que, irmão, a pessoa vai estar tão envolvida com o acontecimento que a pessoa vai ficar desapercebida. Então, olha aí, é o novo plano, né? Que nem houve no passado o plano do real, do cruzeiro para o real, né? Que tu não tinha que trocar as moedas. É o mesmo plano, tá certo. Não tem como comprar, porque nessa ocasião, irmão, ninguém vai poder comprar nada se não tiver. Entendeu? Então, é o cavalo branco, fala sobre o anticristo. Mas no livro, vamos lá. No livro de Apocalipse também, fala de outro cavalo branco, que é Apocalipse 19, versículo 11. Só que esse cavalo branco aqui, irmãos, não é o anticristo, mas é Jesus. Quando ele vai voltar, né? Após o arrebatamento, depois do período da grande tribulação, ele vai voltar. Quem achou? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga, peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando os cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimos, branco e puro. Amém. Você está entendendo, irmão? Presta atenção no que eu vou dizer. Esse cavalo branco aí, do livro de Apocalipse 19, fala de Jesus. Está entendendo? Então você fala, os seus olhos como um chama de fogo, né? Então aqui fala sobre Jesus, né? Mas, voltando ao capítulo 6 de Apocalipse, o cavalo branco do capítulo 6, fala do anticristo. Viu, irmãos? Então veja bem, para nós entendermos aqui. São 3 anos e meio, o anticristo, né? Ele vai, louvado seja o nome do Senhor, operar. Pegando as pessoas de boa, olha, aceita, e muitos vão aceitar, irmãos, né? Essa é a pura realidade. Só que passando esse período, né, dos 3 anos e meio, aí se abre o quê? O segundo selo, né, que fala sobre o cavalo vermelho, né? Como está no livro de Apocalipse, também capítulo 6, o versículo 4. As irmãs vão entender, vou te pedir aqui para a jovem ler. Havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava nele montado. Foi permitido tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Olha só a espada. Presta atenção que eu vou dizer, irmãos. Olha aqui para mim, gente. Estamos nesse estudo bíblico aqui com os jovens, né? Jovem é uma bênção, jovem alegre, é assim mesmo, né? Mas louva a Deus pela vida dos nossos jovens aqui. Foi-lhe dado o quê? Agora pergunta para mim, por que da espada? Né? Vocês vão entender o porquê da espada. Para tirar-se o quê? A paz da terra. Veja bem, irmão, tirar a paz da terra
não quer dizer que vai tirar a paz de todo mundo. Mas sabe de quem que eles vão tirar a paz? Daquele cristão, né, afastado da igreja, né, que tomou o conhecimento da palavra, que não aceitou a imagem da besta. Porque ele sabe o seguinte, aqueles que ficaram, que receberam o plano do anticristo, aceitar a imagem da besta, então estão condenados para o inferno. O que muitas pessoas não sabem, irmãos, viu, minha gente, em nome de Jesus, presta atenção. O que muitas pessoas não sabem sobre o inferno, o que vocês imaginam do inferno hoje? Fogo. Né? Fogo. Mas só que eu vou dizer uma coisa, o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Você sabia disso? O diabo não está, porque o diabo está no lago de fogo, não. O lago de fogo só vai ser inaugurado depois, presta atenção que eu vou dizer, do juízo de Deus. Quando Deus vai julgar a Satanás, primeiramente, os demônios, né? A morte, depois vai ser julgado as pessoas. Quem são que vão ser julgados para ser condenados? Aqueles que não foram encontrados o seu nome escrito no livro da vida. Então o que vai acontecer? Com aquele desviado que conhecia a palavra, com aquele que não subiu no arrebatamento da igreja, mas que teriam medo de ir para o inferno, eles não vão aceitar. Então o cavalo vermelho fala o quê? Fala de sangue. Né? O que vai acontecer, irmãos? Presta atenção que eu vou dizer. Aí Jesus falou assim, ó, filho contra pai, pai contra filho. Irmãos, aqueles que receberem a imagem da besta, a sua mente vai ser dominada pelo anticristo. Você imagina, você pensa que vai ter mais aquele sentimento de pai para filho hoje? Por exemplo, eu sou pai, eu tenho as minhas filhas. Se possível, irmãos, hoje, eu dou a minha vida pelas minhas filhas. Né? E também uma possibilidade, de repente, a minha filha dar a vida por mim. Só que aqueles que receberam a imagem da besta, a sua mente vai estar cauterizada. Não vai ter mais sentimento de pai para filho. O pai vai falar assim, filha, você tem que aceitar um exemplo. E a filha fala, não quero não, porque eu aprendi na minha igreja que, tudo bem que eu não subi, mas se eu aprendi lá na minha igreja, se eu aceitar, eu vou para o inferno. Não, você tem que aceitar. Passando esses 3 anos e meio, o próprio pai vai falar, ó, é da delegacia de polícia, é o seguinte, a minha filha está aqui, virou uma terrorista também. Fiz de tudo, ela não quer, na mesma hora vai encostar uma viatura. Aí vai acontecer o quê? Imagine o que vai acontecer. O cara falou, e aí, rapaz? E aí, moço, pô, teu pai aceitou tudo, por que você não vai aceitar? Tem certeza? Olha, rapaz, você vai sofrer. E vai fazer todo tipo de tortura, começando psicologicamente. Olha, eu vou te matar, mas primeiro vou judiar de você. Vai arrancar um dedinho, um dedo na orelha, sabe? Não vai chegar matando a pessoa. É sofrimento mesmo, irmão. O diabo, ele sabe, irmão, que o dia dele está findando. Ele sabe, olha, para o diabo não tem mais salvação, irmão. O diabo sabe que vai chegar o dia dele estar queimando no inferno. Não pensa que o diabo está lá no inferno lá, que ele não está não. Sabe, ele está num lugar amarrado lá, irmãos, né? Ele opera com os seus demônios, mas vai chegar o momento dele ser condenado por fogo do inferno. Ele vai ficar eternamente no inferno. Então ele sabe que para ele não tem mais, então ele quer levar o máximo de pessoas junto com ele. Então vai acontecer o seguinte, quem não aceitar o plano do anticristo nessa época, aí vão ser presos. Vão ser tratados que os piores terroristas, irmãos. Aí vai acontecer o quê? A espada vai ser o quê? Fala que as pessoas vão ser mortas assim, ó. Não vai ser tiro. Eu acredito que eles vão ter que pegar uma espada e para cumprir a palavra, né? Como é que chama aquele trem lá, aqueles? Isso, né? Isso. Vai cortar a cabeça. Então o que acontece? Quem morrer ali, né, por não aceitar o plano do anticristo, morrer por amor a Cristo, mesmo naquela, vai ser salvo. É a única maneira. Alguém fala assim, pode falar. Tá vendo aí? Então. Ó, quer ver um exemplo aqui, uma coisa também, irmão? A qualquer momento vai acontecer uma grande tragédia. Se você puxar na internet, você vai ver assim, clica lá na internet, ó, caixões nos Estados Unidos. Os caras compraram aí milhões de caixões. As pessoas envolvidas, segundo falam, que é da maçonaria. Não sei quantos milhões de caixões. Estados Unidos agora, eu vi uma reportagem recente, eles estão criando uma bomba nuclear. Você imagina essa situação, irmãos? Para que dessa bomba? Por que desses pensamentos? Está entendendo? Quer dizer, o negócio está feio, sabe? Só que tem um detalhe, irmãos. Uma coisa interessante aqui também que eu anotei, eu quero passar para os irmãos também, só um minutinho. Só que nesse período do cavalo vermelho vai acontecer um outro mistério também muito interessante, irmãos. Deixa eu só conferir aqui o versículo, né? Após esse período aqui, irmãos, vai acontecer algo interessante. O que vai acontecer, irmãos? Vai aparecer 2 testemunhas, né? Deixa eu só aqui ver isso. O capítulo. Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 11. Calma aí. Eu vou ler aqui para que os irmãos possam entender melhor, mas eu quero que vocês acompanhem aí no nome de Jesus. Só um minutinho. Deixa eu só ver aqui bem o versículo aqui.
Gente, vamos ficar sério aí. Eu vou ler aqui do capítulo... Isso. Ó, Apocalipse capítulo 11, versículo 2. Amém, irmã Stephanie? Diz assim, ó. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meçais, porque foi dado às nações. Pisarão a cidade. Darei poder às minhas 2 testemunhas, que profetizarão por 1270 dias, vestidos de saco diante de Deus. E o que vai acontecer, irmãos? Essas 2 testemunhas que a Bíblia fala do livro de Apocalipse, né? Eles vão estar pregando para o povo de Israel, né? E a Bíblia fala que Deus vai dar poder para eles. Eles vão ter poder, por exemplo, assim, de apontar a mão para o céu, né? Fazer fogo cair do céu. Eles vão ter poder sobre o mar, né? Algumas perguntas, poxa, quem serão essas 2 testemunhas, né? Muitos teólogos questionam acerca das 2 testemunhas do livro de Apocalipse, né? Nós não temos assim a certeza, mas eu imagino aqui que possa ser quem? Uma dessas pessoas, Elias. Por que eu digo Elias? Elias, ele não passou pela morte. A Bíblia fala que Elias foi arrebatado num carro de fogo, né? E quem era o homem na Bíblia, que fala a Bíblia, o profeta, que ele tinha mania de profetizar, falou, segundo a minha palavra não vai chover, parar o sol. Olha que coisa interessante. Elias, ele tinha esse poder. E a Bíblia fala o quê? Né? Nós lembro no livro de Eclesiastes, fala o seguinte, o homem foi dado o poder de nascer e morrer. Todo mundo que nasce um dia tem que morrer. Então, eu acredito que Deus reservou esses profetas, porque, irmão, vamos ser sinceros, irmãos. Jamais nós vamos ver hoje com os nossos olhos aqui um profeta com essas qualidades. Uma pessoa, vamos ser sinceros um com o outro. Hoje você vê um homem, que às vezes se diz homem de Deus, porque é ousado na palavra, né? Deus usa na coisa, Deus usa qualquer um que Deus quiser. Em nome de Jesus, podemos fazer maravilha. Só que tem um detalhe, irmão. A maioria dos homens que nós vemos hoje se diz, às vezes, até homem de Deus, acabam se corrompendo, irmãos. Pela vaidade. Só que esse profeta, para poder ter esse sinal, tem que ser uma pessoa de Deus que não se corrompa. Eu penso ao meu modo de ver. Deus já prevendo como seria o nosso futuro hoje, o que Deus fez? Eu acredito que Deus guardou esses homens consigo mesmo, para poderes cumprir esse ministério. A Bíblia nos fala também de Enoque. Foi um outro homem também que não morreu, foi arrebatado para o céu, né? Embora, irmãos, em nome de Jesus, presta atenção no que eu vou dizer, Enoque, a Bíblia não fala em muito detalhe de Enoque, qual era a função dele. Deus reservou. Mas quem sabe Enoque, de repente, também Deus não usava essas mesmas maravilhas. Alguns dizem sobre o mar que podia ser Moisés, mas a Bíblia fala que Moisés morreu, né? Em alguma tradução diz que Deus escondeu o corpo. Deus não está dizendo que Deus arrebatou, Deus escondeu o corpo. Eu acredito que Deus escondeu o corpo para que o povo não ganhasse idolatrar Moisés, né? Eu acredito também que seja Enoque e Elias, né? Elias fala mais, eu acredito que com certeza seja Elias, seja testemunha. O que vai acontecer, irmãos? Eles vão pregar para o povo de Israel. Eles vão ser um calo no sapato do anticristo. Dizendo o quê? Para aqueles que não aceitaram, porque o anticristo vai até o último instante convencer as pessoas a se aliarem a ele. Então eles vão estar manifestando a com poder. Tipo, um exemplo, os governos na época, né? O exército vai tentar guerrear contra eles. Não vão matar eles durante um período de tempo. Eles vão ter que cumprir aquele tempo. Então vão guerrear. Eles não vão usar uma arma de fogo, vão jogar fogo pela boca. Né? Imagina, parece coisa de filme. Mas, viu, irmãos, vai ser real. Só que quando eles cumprirem o tempo, eles vão ser mortos em Jerusalém, né? Em praça pública. Ai, irmãos. Quando as 2 testemunhas foram mortas, e o que você vai observar aí, né? Onde nós lemos aí, no livro de Apocalipse capítulo 11, tu vai ler todos os versículos até o 10, né? Você vai ver o seguinte, principalmente no versículo 5 fala que o anticristo, né? Eles vão regozijar, eles vão dançar. Oh, não falei, né? Nós viramos o jogo. Eu não falei que eu ia matar eles, eu não falei que ia dominar. Então ele vai tentar nesse momento convencer as pessoas. E Jesus falou o quê? Que todo olho veria. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, quando nós não tínhamos a internet, né? Vou dizer assim, ó, o tempo do meu bisavô mais ou menos. Eu não vou muito longe não.
não tinha televisão aqui no Brasil. Quando os mais antigos liam essa palavra, isso aqui é alguma palavra de uma mente perturbada. Como que todo olho vai ver? Porque não tem como. Jerusalém, não tem como a gente daqui ver. Né? Quando Jesus falou, olha, para tu ver que as profecias de Deus é tremenda. Quando todo olho verá, Deus está dizendo aqui, ó, naquela época vai ter a internet para todo mundo, televisão com alta definição. Hoje em dia tem um computador aí, que eu vou dizer para os irmãos, não aqui, que o camarada faz assim, ó, na tela, assim, na parede, e digita tudo. Já tem essa tecnologia, nós não temos aqui. Né? Então eu acredito que quando isso acontecer, essa tecnologia vai ser muito mais avançada. Irmãos, a Bíblia fala que, vamos lá. Só um minutinho. Eles vão ficar expostos, né? Eu até marquei aqui, deixa eu só conferir aqui. Só um minutinho. Isso, eles serão expostos para todo mundo ver, irmão. Ó, o diabo vai querer contar tanta vantagem durante 3 dias e meio. Eles não vão sepultar. Viu, irmãos? As 2 terças e meia vão ficar expostos por quê? Para o diabo contar a vantagem. Ó, ganhei. Para tentar convencer as pessoas por 3 dias e meios. Só que depois de 3 dias e meios, viu? Está aí na Bíblia, ó. Depois de 3 dias e meio, Jesus vai ressuscitar eles. Entendeu? Eles vão ser arrebatados também. Aí, quer dizer, é onde vai cair a máscara do anticristo, né? Então, isso vai acontecer nesse período. Vamos adiantar aqui, né? Eu falei do segundo selo do Apocalipse, que fala sobre o cavalo vermelho, sobre a perseguição, né? Sobre aqueles que não aceitaram a imagem da besta. Na sequência, irmãos, nós vemos aqui o cavalo preto, né? No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler aqui. Vou ver o horário aqui para a gente não se perder muito. Não, perdão. É o 5. O cavalo preto, Apocalipse 6, versículo 5. Diz assim, ó. Depois eu vou fazer pergunta para vocês aí, vamos lá? Apocalipse 6, versículo 5, eu vou ler aqui, ó. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, vê e vê, olhei, eis o cavalo preto, que sobre ele estava assentado, e tinha uma balança na mão. Irmãos, o que representa o cavalo preto? Representa a fome. O que vai acontecer nesse momento, irmãos? Deus, nesse momento, ele vai começar a derramar suas pragas sobre a terra, né? Quer dizer, vai haver muita confusão sobre a terra. As pessoas vão ter os seus créditos para comprar, mas não vai ter alimento, irmãos, suficiente. O que vai acontecer com isso, né? Vai haver uma espécie de uma rebelião, no sentido total, né? As pessoas saqueando os mercados, né? Por quê? Tem crédito, tem dinheiro, mas não tem alimento suficiente, né? Isso vai acontecer com o cavalo preto. Abertura do 4º selo. Olha, irmãos, com tudo isso que está ocorrendo, isso aqui é só o princípio, irmão, porque coisas terríveis virão na sequência, né? Cavalo amarelo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. Eu vou ler aqui também, diz assim, ó. Olhei, e eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Presta atenção que eu vou dizer aqui, ó. Fome.
As pessoas vão estar matando um ao outro. Né? A palavra ensina porque estão com fome. E sabe que outra coisa que vai acontecer, irmãos? Muitas pessoas não têm conhecimento. Mas imagina lá da Amazônia. Quantos bichos que não tem lá dentro da Amazônia? Feras mesmos. Né? Nós vamos daqui para o nosso interior de São Paulo. Não vai longe. Né? Você vê quantas matas que ainda existem ali que são guardadas, né? Que as pessoas não invadem. Aqui mesmo no nosso litoral aqui, se você for ali para o lado de Cananéia, Peruíbe, adiante, em Tariri, você não vê ali muitas matas, né? Às vezes o que você consegue ver, às vezes ali é uma capivara, né? Mas você sabia que tem onças por meio de lá? Elas não vêm por meio do povo porque elas encontram alimento ali. Como Deus vai mandar as pragas sobre a terra, olha o que vai acontecer. Os animais não vão ter como se sustentar. Está entendendo? Além das pessoas estarem se matando um ao outro porque não tem comida por um prato de comida, os animais vão sair, irmãos, atrás de alimento. Fome. Eles vão matar as pessoas para se alimentar com o ser humano. Isso vai acontecer. E agora eu fico vendo hoje, irmãos, né? Esse desperdício. Né? Você sabia que de todo o alimento que é colhido hoje lá na roça, irmãos, não se aproveita nem 40%? Mais de 60% de toda a verdura que você vê, todos os alimentos são jogados fora, irmãos. Por causa de quê? Os pedágios, a estrada, fica ali armazenada, se perde. Né? Hoje você vê o desperdício. E sem contar que, às vezes, nossos dias de hoje, as pessoas desperdiçam alimento. Né? Por exemplo, uns não quer comer um arroz resquentado. Faz um arroz novo na janta. Né? Naquele dia, meu irmão, vocês vão brigar, irmão, por um pratinho de arroz e não vai ter. Né? Então, vai ser uma tribulação muito grande. Eu vou tentar aqui adiantar aqui. Vamos lá. Pode falar. Os animais não vão funcionar? Não entendi. Os animais não vão funcionar? Não. Oh, meu Deus. Vamos lá. As perguntas abençoadas, né? Não vão para o céu, realmente não. Porque quem vai para o céu somos nós, né? Morreu para eles, acabou, né? Agora, se no céu vai ter animais, aí eu não sei. Aí é outra história, né? Entendeu? Oi? Amém. Vamos lá então, meus queridos. Nós falamos que cavalo agora? O cavalo? O que representa o cavalo preto? Fome. Não, eu falei sobre o preto. Agora eu vou falar do amarelo. Não, mas eu não cheguei a concluir sobre o amarelo. Não, irmãos. Vai comer. Não, foi o que eu falei. Não, mas eu não entrei em detalhe. Então, automaticamente, irmãos, isso. O capítulo 6 de Apocalipse, versículo 8, né? Diz assim, olhei, eis um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. O inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome. Eu pulei, Foi isso? É o que eu li, que eu adiantei a leitura aqui, né? Tá certo, entendi. Oi? Que eu li na sequência, isso mesmo, tá certo, é o que eu estou vendo aqui. Amém? É muito bom trabalhar com jovens, que os jovens são um povo alegre, né? Glória a Deus por isso. Entendeu, irmãos? Então, nós vamos falar agora, uma coisa interessante aqui também. A abertura, né, do 6º selo do Apocalipse, que fala sobre as almas dos mártires da tribulação, né, e fala dos judeus e dos gentios. Apocalipse 6, versículo 9 ao 11. Eu vou ler aqui. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus, por amor do testemunho que deram. Clamaram com grande voz, dizendo: até quando, verdadeiro santo dominador, não julgue o nosso sangue, né? Sobre os que habitam sobre
a terra. Está entendendo, irmãos? Então, a abertura do quinto selo fala o que, irmãos? Aqueles que morreram, viu, irmãos, por amor a Cristo, né? As almas deles vão clamar. E aí, Senhor, até quando, né? Por que não julga, né? Então Jesus fala assim: eu vou julgar na hora certa. Vai julgar o quê? No momento do julgamento final, né? Toda essa revelação aqui, irmãos, foi lida, né, dita pelo apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, né? Então ele teve essa visão aí gloriosa sobre o livro, né, do Apocalipse. Agora veja bem, com a abertura do sexto selo, que está no livro de Apocalipse, quem puder achar, acha aí, capítulo 6, versículo 12 ao 14. Diz assim, o que representa? Mudança física do sol. O sol escurecerá, né? A lua se tornará em sangue. As ilhas, né, se abalarão, quer dizer, vai haver muitos terremotos. Irmãos, vocês imaginam uma coisa, né? Nós ouvimos falar de um terremoto agora recente aqui no Chile, nessa semana. E não foi um terremoto tão forte. Já não fez um estrago, irmãos? Né? Então, você abriu aí, meu jovem? Você vai ler o nome de Jesus. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu cairão pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixada cair os seus figos verdes. Amém, só até aqui. Então, o que eu quero dizer, irmãos? Né? As pessoas que vão estar vivendo nessa época, irmãos, presta atenção, eles não vão ter uma noção, claro, eles vão ainda ter o relógio, né? Mas eles não vão conseguir discernir se não olhar para o relógio, o que é dia e o que é noite. Então o mundo vai estar em confusão. Sem contar que vai haver muitos maremotos, muitos terremotos também nesse momento. Agora, olha que coisa interessante aqui, irmãos. Pode falar. O senhor fala numa parte que a morte vai fugir, né? Vai vir terremoto. É mais adiante. As pessoas vão morrer? Não, não é agora. É mais adiante que eu vou te falar sobre isso aí. Terremoto, mas vão morrer. Não, nessa vez vai morrer. Não, nessa Período, as pessoas vão morrer. nesse período sim ainda. E os que morreram? Vai ser o período da... Veja bem, é aquilo que eu falei desde o início, irmã Maeli. Não, mas fala com a mãe, eu tô falando, as que morreram. Quem já recebeu, presta atenção no que eu vou dizer. É bom fazer essa pergunta. Quem já recebeu a imagem da besta? Quem aceitou o plano do anticristo que vai morrer? Morrer para ir para o inferno. Vai esperar o dia do julgamento para ir para o inferno. Oi? Vai ser salvo. Então, Deus vai julgar as obras. Se ele não aceitou, se ele está lutando para não aceitar, ele vai ser salvo. Entendeu? Porque ele está renunciando. Mas, irmãos, veja bem, nesse período, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, ó. Nesse período, sabe o que eu acredito que eu vou dizer aqui agora, uma coisa interessante? Eu acredito que nesse período, irmãos, quem tinha que se salvar já se salvou. Sabia disso? Sabe por que eu te falo isso? Eu falo isso justamente por causa do segundo selo do Apocalipse. Viu, irmão? Presta atenção que eu vou dizer uma coisa séria. Eu falo isso por causa do segundo selo, que fala sobre o sangue. Porque justamente nessa época aqui, irmãos, os gentios que tinham que salvar, se salvaram. Porque nesse período aqui, meu irmão, o que vai restar para a raça humana é só sofrimento. Por que eu falo isso? Ó, as duas testemunhas, você já fala, elas já vão ter pregado para o povo judeu, boa parte dos judeus já vão se converter. Então aqui, meu irmão, é só juízo mesmo de Deus. Ó, no sangue, por exemplo, eu não vou citar a imagem da besta, aí eles vão matar, então mesmo que eu não aceitei, então eu vou pro céu. Claro, se não aceitar. Vai para o inferno, suicida. Então não tem promessa para eles. Eles vão me matar, eu não vou aceitar, eu vou pro céu. Isso. Mas veja aqui, tu fez uma pergunta, minha jovem, que você vai querer correr esse risco? Não, tu vai querer passar esse risco?
Então, acho que não é melhor, presta atenção no que eu vou dizer. É importante, nós estamos aqui, ó, numa sala de aula com jovens, né? Jovem é assim mesmo, é alegre, né? Eu imagino, analisa bem o que eu vou dizer. Não pode ser tanto. Eu imagino vocês no dia a dia, na sala de aula de vocês. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Porque está sendo gravado esse CD, eu vou passar para algumas pessoas para evangelizar, né? Quantos anos você tem? 17. Seu nome? Stephanie Galvão. Eu vou fazer uma pergunta para você, Stephanie. Eu acredito que você entendeu a palavra. Você acha que vale a pena correr esse risco? Você entendeu? Você, de caso, isso é uma suposição, é uma suposição. Se você não subir no arrebatamento, né? Vamos supor que você não suba no arrebatamento. O que você vai fazer? Você vai aceitar o plano do anticristo, sim ou não? Não. Mas você acha que vale a pena correr esse risco? Não. Com certeza não vale a pena. Tá entendendo, irmão? Isso é uma coisa para a gente refletir, ó. Tá entendendo? Presta atenção. Você acha que vale a pena? Não vale a pena. Nós não pode, presta atenção que eu vou dizer para vocês, jovens. A gente não pode pensar em correr esse risco. Gente, o diabo ele vai usar naquela época as piores torturas. Vamos supor que naquela época, ela hoje aqui uma jovem. Imagina, hoje ela é uma jovem. Mas quem sabe naquela época ela casou, ela tem seus filhos, né? Seu filho de repente já é um adolescente, já tem um entendimento da palavra, mas também não subiu. Eles vão chegar assim, pegar o seu filho e falar assim, ó, é o seguinte, ou você aceita o plano da besta, do anticristo, nós vamos matar o seu filho devagarzinho, cortando um dedo, sabe? Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Eu, particularmente, eu não quero fazer essa prova. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Vocês que estão aqui, eu vou contar uma historinha para vocês aqui, real. Uma vez chegou um camarada, presta atenção, isso é real que eu vou contar. Chegou um camarada uma vez muito doido na igreja, sabe? Ele tinha passado por algumas igrejas e tinha visto maus testemunhos. Que as pessoas dão mau testemunho, nem todo mundo é convertido. Por isso que a Bíblia fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de céu, mas aqueles que fazem a vontade. Aí um dia esse cara ficou no crime, mas ele cansou da vida do crime, ele falou, eu quero aceitar Jesus. Mas eu quero aceitar Jesus numa igreja que realmente o pastor é crente. Crente a um ponto, se possível, ele vai morrer por amor a Cristo. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês. Quem de vocês aqui seria capaz de morrer por amor a Cristo? Diga amém. 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 Né? Amém. Vocês estão dizendo isso agora. Tu está entendendo? A coisa é séria. Aí eu vou contar o testemunho. Assim como vocês estão falando isso aqui, aquela igreja também, a maioria dizia isso. Aí chegou um cara dizendo assim na igreja, eu estou muito louco. E eu vou matar todo mundo que não negar a Cristo. Sabe? Eu vou dar para vocês 1 minuto. Se vocês não saírem desta igreja aqui dentro de 1 minuto, porque eu sei que vocês não negam a Cristo. E quem não negar a Cristo vai morrer. Irmãos, todo mundo correu. Só ficou o pastor de joelho. Aí o rapaz engatilhou o revólver e falou assim, e aí? Você não vai negar a Cristo? Ele falou, não vou negar a Cristo. Você está vendo que eu vou te matar? Você pode me matar. Mas o meu Cristo eu não nego. Eu prefiro morrer, mas eu não nego a ele. Sabe o que aconteceu? Para a glória de Deus, o rapaz largou a arma. Eu falei assim, pastor, eu sei que a igreja inteira não é convertida, mas você é convertida, me perdoa, mas eu quero aceitar Jesus e quero ser um membro fiel desta igreja. Está entendendo? Então, irmão, a coisa é séria. Naquele momento vai ter que fome, perseguição, as pragas vindo, né? E a pessoa manter fiel. Eu vou ser sincero, irmão, hoje as pessoas negam a Cristo por... sabe como é que as pessoas negam a Cristo hoje? A pessoa fala assim, eu não vou negar, mas a pessoa sem querer nega a Cristo hoje. Sabe? Quando faz coisa errada, quando se prostitui, quando rouba, sabe? Fala palavrão. Está negando a Cristo, irmão. Você imagina assim, vamos ser sinceros. Eu digo que vocês fazem pergunta. Você acha que um cara que de repente está na igreja, está contando um monte de mentira, né? Dentro da igreja, está fazendo coisa errada, dando mau testemunho. Vamos supor, vai lá no bar, bebe, né? Cuida, faz aquilo que é errado. Se Jesus vem no momento que a pessoa está mentindo, no momento que a pessoa fala assim, eu não vou perdoar não, você nem me conhece. Se Jesus vir, irmão, está negando a Cristo. Pode falar, irmão Júlio. Não, a pergunta é que eu queria falar uma coisa,
tortura, realmente, existe muitos tipos, diversos tipos de tortura. A tortura que eles vão usar não vai ser só de cortar dedo. Não, eu tô mais supondo. Tipo, a nossa suposição que eu diria de pior tortura seria arrancar dente por dente, passar uma gilete na sua gengiva, uma agulha no seu olho, tipo, cortar sua boca de orelha a orelha. Isso seria só o princípio. Eu acho que cortaria o pescoço com uma serra, de pouco em pouco. Olha, o irmão Júlio, presta atenção, irmão Júlio. Eu vou orar muito por você. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Filho, eu vou orar muito por você a partir de hoje. É coisa séria. Sabe por quê? Para que você suba no arrebatamento. Que eu não quero que você fique, que de repente você, Deus me livre e guarde, se você aceitar o plano do anticristo, você vai ser um desses torturadores, viu? Porque se você, olha, se um cabra tiver a metade da tua mente, coitado de quem ficar. Viu? Quem vai orar pelo irmão Júlio aqui? Amém. Não. É verdade, mas é aquilo que eu estou falando. Irmãos, eu fiz aqui, presta atenção, estamos brincando, mas é a realidade. Irmãos, eu estou aqui dando uma suposição. Tortura, ele falou certo o que ele falou. Sabe? Tortura, você vai imaginar, irmãos. Ó, quer ver um exemplo de uma pessoa que torturava? O Hitler, né? Lá no nazista, naquela época. Você imagina, o que você imaginar de pior maldade vai haver, irmão. Irmão, o diabo é tão astuto que ele sabe, irmão, o ponto fraco da pessoa. Ele vai direto no ponto fraco. Tem uns, irmãos, que preferem assim, ó, até morre, perder os dedos, perder os dentes, fazer tudo isso que ele falou. Mas tem uns que o diabo sabe assim, eu sei o ponto fraco dele. É o filho, né? É alguém que ficou da família. Então isso é uma pura realidade. Alguma pergunta a mais? Não, mas é legal. Não, vem, calma, isso aqui, ó, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês agora. Só falar uma coisa para vocês, ó, presta atenção no que eu vou dizer. Vamos ser sinceros, não é assustador tudo aquilo que eu já falei? Sim ou não? Seria bom, irmãos. Ó, presta atenção no que eu vou dizer, irmãos. Seria bom, ó, é terrível, não é terrível? Seria bom que se só fosse isso aqui, filho. Mas você sabe o que eu vou dizer para vocês? Do que está para vir. Isso aqui é só um início de tribulação, né? Ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui. 7º selo. A Bíblia fala, como está no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. Silêncio, presta atenção. Ó, Apocalipse 8, versículo 1 fala o quê? Silêncio no céu por quase meia hora. Esse silêncio no céu representa uma pausa durante o juízo divino. É uma pequena pausa. Pode falar. Uma pausa. Vai haver um silêncio no céu. Então vai chegar um momento que vai haver uma pausa. Parece que não vai haver mais tribulação. Sabe o que eu acredito com isso, irmãos? Deus, ele vai dar uma pausa para o povo que é na terra, para o povo refletir. Sabe? Alguns vão falar, passou, isso só foi uma praga. Né? Passou. Mas é uma pausa apenas. Porque na realidade, irmãos, vai haver coisas piores. Abra aí no livro de Apocalipse, capítulo 8. Já abriu, né? Versículo 1. Eu vou ler aqui, ó. E havendo aberto o 7º selo, fez um silêncio no céu por quase meia hora. Primeiramente, céu não é lugar de silêncio. É a única vez na história que você vai ver um silêncio. Olha bem o que diz, ó. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus. Foram dados 7 trombetas. E veio um outro anjo, pois junto do altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muitos incenso. Aleluia. Para pôr com as orações dos santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde as mãos dos anjos até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra,
E houve depois vozes de trovões e relâmpagos e terremotos, né? Presta atenção, em terremotos. Esse é uma pausa, irmãos. Mas após essas pausas que Deus vai dar por quase meia hora, que o povo vai pensar, parece que parou. Porque a tribulação vai ser constante. Só que, na mesma hora, irmãos, vai ser terremotos como nunca se ouve em relâmpago. O povo está andando na rua, os trovão, você imagina, tá? Sabe que já viu filmes assim de desenho animado, né? O camarada está andando lá na rua, o raio do céu, pega no cara. É o que vai acontecer. Viu, irmãos? Mas, veja bem, de tudo isso que ocorreu durante os 7 selos do Apocalipse, irmãos, isso é só princípio. O pior vai vir, irmão, quando a primeira trombeta tocar. Livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Pode ler, irmã Maeli. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e todas erva verde. Presta atenção, irmãos. O que eu entendo com esta palavra que a nossa irmã Maeli leu, fala sobre a primeira trombeta, né? O que vai acontecer? Consequência. A terça parte da vegetação da terra que restou vai ser destruída com o fogo do céu. O que vai acontecer? Eu imagino, irmãos, que aqueles que não subiram no arrebatamento, principalmente aqueles que não aceitaram a imagem da besta, eles vão para um retiro, para algum lugar no meio da mata. Vão plantar. Então, aparentemente, eles vão estar de boa, né? Vão ter um alimento para comer, né? Vão comer legumes, alguma coisa. Só que Deus vai mandar fogo, irmão, e vai destruir. Então, irmão, consequência disso é mais sofrimento, né? Quer dizer, é sofrimento acima de sofrimento. No capítulo 8, versículo 8, né? Fala sobre a segunda trombeta. Nossa irmã Maeli vai ler. 8 e 8. Leia aí. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado ao mar, algo como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se sangue a terça parte do mar. Morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu a sua terça parte. Seu filho, não ri muito da coisa, é sério. Não, mas presta atenção, gente, presta atenção que eu vou dizer para vocês, meus jovens. Eu quero explicar para vocês uma coisa, vocês estão tendo, presta atenção, vocês estão aprendendo uma coisa, isso aqui vai servir para a vida inteira de vocês. Por que eu sempre falo nas minhas pregações, por que eu me identifico, irmãos, um pouco com o livro de Apocalipse? Vou te falar por quê. Eu tenho uma mãe abençoada. Eu fui uma criança muito levada. Toda mãe hoje, às vezes conta historinhas, né? Um se pôr de chapeuzinho vermelho pro filhinho, o filhinho dorme todo bobinho. Comigo não era assim. Quando eu dava trabalho, minha mãe falava, deita aí que eu vou ler uma historinha para você. Ela ficava contando, lendo o livro de Apocalipse. Eu nem te conto nada. Oi? Não entendi. Mas glória a Deus por isso. Sabe por que você me serviu, irmãos? Vou dizer sério para vocês. Eu nasci num berço evangélico, mas na minha adolescência eu me desviei. Só que essas palavras ficavam na minha cabeça. Se eu morrer, eu ficava com medo do inferno. Entendeu? Então vocês estão tendo a oportunidade de aprender. Isso é importante. Eu não quero que vocês apenas aprendam aqui e fica por aqui. Eu quero que vocês aprendam, vocês passem essa informação para frente. Sabe? Porque de repente você vai encontrar alguém aí que fala assim, poxa, eu li esse texto aqui, eu não entendo. Você vai poder explicar. Por isso que eu faço questão aqui, eu vou gravar esse CD aqui, vou dar para os nossos jovens que vão nos ouvir futuramente, vocês são jovens que estão participando, né? A gente aprende, entendendo? E é uma coisa importante, eu quero que vocês passem, né? E eu espero também que cada um de nós subimos no arrebatamento, mas vocês vão passar, porque de repente aquele que não subir, ele vai lembrar dessa mensagem, ele vai poder se defender, irmão, porque só vai se defender do anticristo aquele que tiver o conhecimento.
Pensa que vai ter Bíblia à vontade para a pessoa ler? Não vai ter não, irmão. Primeiro, eu acredito que a primeira coisa que o anticristo vai fazer vai queimar todas as Bíblias, para a pessoa não ter o conhecimento. Oi? Não, a Bíblia é a Bíblia, sempre vai ser a Bíblia. Não que vai se apagar. Eles vão sumir com as Bíblias. Eles vão achar todas as Bíblias porque, tipo, o anticristo, ele sabe onde está todas as Bíblias, porque ele tem poder, entendeu? Por isso mesmo vai desfazer. Ele vai procurar desfazer. Mas, irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Eles podem, eu quero que vocês entendam uma coisa, eles podem tirar essa Bíblia que é o papel. Mas o importante é a mente. Eu vi um filme uma vez, eu fiquei prestando atenção, o livro de Jó. É um filme que tem um monte de heresia. Mas esse filme de Jó, que fala sobre... um filme que não é do Jó da Bíblia. É um filme que fala o livro de Jó. Era um camarada cego. É um filme dos Estados Unidos. Ele era Eli, né? Jó, eu fiz confusão. Ele cego. Ele era cego, mas o cego ele lê com as mãos, né? Entendeu? O que acontece? Aquele filme mostra um pouco de uma realidade. Por que eu falo isso, irmão? Porque não vai ter Bíblia. Naquele filme tem um pouco de verdade. Mas, irmão, naquele filme ele diz o seguinte, que ele leu, né? Depois ele conseguiu escrever o livro de novo. As pessoas, mas escreveu como? Porque ele pôs para fora o que ele tinha na mente. Então a maior riqueza, irmão, que você tem é o seu conhecimento que vai ficar dentro do seu coração, né? E outra coisa importante, é o Espírito Santo para te dar a interpretação da palavra, porque não adianta, de repente, algum de vocês aqui já leram o livro de Apocalipse, talvez vocês nunca entenderam. Quer dar um exemplo aqui, o cavalo branco, o outro cavalo branco do capítulo 9. Às vezes as pessoas não sabiam que era Jesus. Talvez alguns não sabiam que esse cavalo branco falava do anticristo. Então, isso é importante, né? Então, irmãos, né, onde a nossa irmã Maíli leu aqui, no livro de Apocalipse, que fala sobre, vamos lá, Apocalipse 8 que você leu, né? Foi isso, em versículo 10 e 11, foi isso? Então, o que acontece, irmãos? Aliás, perdão, não foi isso? Você leu Apocalipse 8 e 8. 8 e 8, mas você leu adiante. O que vai acontecer? Vai cair uma estrela sobre o mar? Nessa época, alguns que ainda têm seu instrumento de pesca, viu, irmãos, vão tentar pescar. Um peixe vai valer ouro. Imagina 1 quilo de peixe hoje, né? Hoje ninguém dá valor, naquela época vai valer ouro, né? Só que Deus vai mandar o quê? Praga sobre o mar. A consequência disso, que diz aqui, a terça parte do mar. O que é a terça parte? Eu costumo dizer o seguinte, irmão. Quem já cortou uma laranja em 4 pedaços aqui? Né? Tá com pressa, né? Pum. Né? Aí você imagina 4 gomos. 3 gomos vai embora, só ficou 1 gomo. Hoje, não vai longe. Para tu catar um peixe aqui na nossa maré aqui é uma dificuldade, né? E ainda tem, em abundância, não é verdade? Você imagina na época como vai ser. Não vai ter, então é escassez, é fome, é dificuldade. Viu, irmãos? Fala, irmão Júlio, alguma pergunta? Pode falar. Calma, chega lá. Tenha calma. Vamos lá. Livro de Apocalipse, capítulo 8 mesmo, versículo 10 e 11. Pode ir, minha filha, está liberado. 8 e 9. 8. É qual? Pode ir. O 8 eu já li. Lembra? Eu falei o 10 e o 11. O 10 e 11? Isso. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo em uma tocha, sobre a terça parte dos rios e fontes de águas. O nome da estrela é Abissito. E a terça parte das águas tornou-se em abisto. Então, essa estrela, irmãos, ela vai cair, não é uma estrela, são várias estrelas, né? Sobre as fontes de água. Água, que tipo de água? Água potável. Está entendendo, irmãos? O que vai acontecer? As águas vão se tornar amargas, não vai ter como a pessoa beber. A terça parte. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Nós estamos aqui na cidade de São Vicente. Hoje nós ligamos a nossa televisão, né? No dia de hoje nós estamos aqui no dia 21 de 2015. Estou fazendo questão de pôr essa data. Por quê? Porque
Essa mensagem vai ser levada para as pessoas. Hoje em dia, irmãos, você vê que por essas semanas que passou, choveu bastante. Mas você analisa uma coisa, irmãos. Presta atenção. Mesmo diante dessa chuva que teve, até diante da represa que teve, onde tem a nossa maior parte de água, os governos falaram que ainda não tem água, eles estão vivendo ainda do volume morto. Quer dizer, você pensa que essas coisas que estão acontecendo hoje aí, isso é por um acaso? Irmãos, é Deus dizendo, olha, eu estou voltando, eu estou vos dando um sinal, sabe? Agora você imagina, nós já não temos quase água potável. Você imagina quando essa praga cair, que o restante que nós temos, a terça parte vai se acabar, irmãos. Gente, a gente consegue ficar sem comer, né? Esses dias mesmo eu fiz um propósito de jejum, irmãos, fiquei sem comer. Mas de eu ficar muito tempo sem beber água, eu passei mal, né? Agora vocês imaginam não ter água para a pessoa beber. Água é tudo, água é vida, né? Então por isso que eu falo para os irmãos, vale a pena, irmãos, viu? Manter firme com Jesus, nenhum de nós, né, passar por esses momentos. E eu deixo essa mensagem aqui, não só para os nossos jovens, a você que está ouvindo esse CD nesse momento, né? Porque eu fiz questão de trazer um estudo aqui para esses jovens aqui, mas ao mesmo tempo gravar essa mensagem, eu quero que você reflita, né? Mas olha bem, é sofrimento demais? É, mas isto ainda é apenas consequência. Pragas piores virão ainda, né? É como nós vimos aqui no livro de Apocalipse, o capítulo 8, versículo 12, né? Que a Bíblia fala o quê? Que o sol vai ser ferido, né? Eu vou pedir aqui para o irmão Pablo ler. Abra a tua Bíblia aí, irmão Pablo. No capítulo 8, versículo 12. Pode ler. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Eu acho que tá bom. Isso aí tá bom, é só esse versículo. Está entendendo, irmão? O sol vai ser ferido, né? Aquilo que eu falo também é tudo aquilo, é consequência, né? Do início que nós lemos aqui, né? Que fala sobre o sol ser ferido. Então as pessoas não vão ter noção. Agora, irmãos, o nosso jovem fez uma pergunta aí. Qual foi a pergunta que você tinha feito agora há pouco sobre os anjos lá? Isso. No Apocalipse. Agora vocês vão ver agora o que vai pegar aqui agora. Livro de Apocalipse, capítulo 9. Amém? Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Apocalipse 9, versículo 5 e o 6. Ó, eu vou ler aqui uma parte, diz assim, ó. Os anjos decaídos que estão presos no poço do abismo são soltos e passarão a atormentar os moradores da terra, que chegarão a um ponto de pedir a morte. Mas a morte vai fugir deles, por um período de 150 dias. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Né? Vamos lá. Existem diversos demônios, irmãos. Né? Existem diversos demônios. Mas eu vou pedir que faça questão que vocês leiam isso aí. Né? Mas esses demônios, eles estão presos, né, nesse lugar. Porque, veja bem, irmão, tudo que você vê hoje de operação do diabo, olha que o diabo faz miséria, né? Através dos principados, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo está no domínio de Deus. Deus vê tudo, né? A pessoa fala, porque Deus permite. O que a Bíblia fala? Que o salário do pecado é a... Irmão, você não vai ver o juízo, né, o mal, sobre o justo realmente, aquele que faz as coisas certas, né? Hoje eu dei um testemunho aqui, da irmã que ontem, né, pegou fogo lá na casa. Né? Nós ficamos até preocupados aqui na hora. Você vê,
barraco do lado de madeira, pegou fogo em tudo. A menina, quando viu aquelas chamas se aumentando, ela correu aqui porque falou, ó, automaticamente a casa da irmã também vai ser destruída. Só que, de repente, do nada, diz que apareceu um homem lá. Né? Vocês ouviram falar isso, para tu ver? Não, de início apareceu um homem, no início, depois que vieram mais. Esse primeiro homem, presta atenção, esse primeiro homem, ele conseguiu apagar uma boa parte do fogo, que estava justamente próximo ao barraco da nossa irmã. Aí depois apareceu mais homem. Mas resumindo, até os bombeiros que ali estavam, eles ficaram maravilhados. Falou, puxa, como que destruiu totalmente esse barraco e o barraco da irmã ficou intático, né? Podemos dizer assim, sem se destruir. Está entendendo? Agora presta atenção. O que quero dizer com isso, irmãos? Tudo está no domínio de Deus, irmãos. Eu quero dizer o seguinte, o diabo só vai fazer o que Deus permitir. Então esses demônios, irmãos, são espíritos do mal, vieram para destruir. Deus amarrou eles. Só que nesta época, conforme nós lemos aqui, Deus vai soltar ele. Vou pedir para o jovem que tu abriu aí, para você ler esse texto, mas leia na sequência. Qual versículo? Aqui. Apocalipse 9, 14 ao 18. Pode ler tudo, vocês vão entender melhor. 9, 14 ao 18. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos cavalaria eram de 20.000 vezes 10 milhares e ouviu dá um total de 200 milhões. seu número. Continua. É até 16? É o 18. 18. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de Continua lendo, antes de ler. e jacinto. Me perdi, mano. E jacinto de enxofre, as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, foi morta a terça parte dos homens. Eu vou frisar aqui o capítulo 9 de Apocalipse, anote aí, do versículo 14 ao 18. Você que está em casa aí ouvindo esta mensagem, quero que você leia. O que vai acontecer? São mais ou menos 200 milhões, né? Como exército, 200 milhões, que eles vão vir, né? Para destruir mesmo, né, as pessoas. Fogo vai sair da boca deles, fogo com enxofre, né? A consequência vai exterminar a terça parte dos homens. Quer dizer, a Bíblia fala do demônio destruidor. Viu, irmãos? Realmente são demônios destruidores. Está entendendo? A terça parte. Resumindo, irmãos, o sofrimento vai ser tão grande. Sabe o que vai acontecer aqui? É onde diz a palavra, cai-se os rochedos. Sabe o que quer dizer isso? As pessoas, cai-se os rochedos. Né? Quem pode nos livrar da ira do Senhor? É a ira de Deus. Rochedos, na tradução, quer dizer o quê? Cai-se os rochedos, que as pessoas estão caindo dos lugares altos, das montanhas. Pessoas vão subir nas montanhas, porque aqueles que se afastaram por meio da mata, tá entendendo? Eles vão pular das montanhas. As pessoas que estão nas cidades, o que restou das cidades, vão pular dos prédios, né? Eles vão querer morrer de qualquer jeito, irmão. Irmãos, imagina aqueles demônios.
E não é que, eu quero que você entenda uma coisa, meus queridos, não é que vai vir lá uma fera. As pessoas que aceitaram a imagem da besta, querido, vai ser na mente. Você imagina bem uma coisa, a mente, as dores. Você imagina, vou dar aqui um exemplo aqui para você poder entender o que é esse sofrimento, irmãos. Você imagina um camarada tá moendo uma cana, sabe uma cana no moinho, manual mesmo? É a mesma coisa que colocar uma pessoa dentro de um moinho de cana e moer a pessoa ali. Está entendendo? É uma tortura fora do comum. E com isso também vai seguir o seguinte, ó. Nesse momento, irmão, o sol foi ferido. Vai aquecer. Analisa bem. As pessoas, que a camada de ozônio já está hoje uma negação. Já está uma negação. Então, você vai ver tipo aqueles filmes de terror, sabe? Os mortos-vivos. Zumbi. Mas, irmão, o que nós vemos hoje no cinema é ficção. Naquele dia vai ser real. A pessoa vai andar assim, irmão, só esqueleto, coração batendo ainda aqui. A morte vai fugir. Pessoa que vai cortar a cabeça vai cair. Vai andar pessoas assim, porque as pessoas vão tentar morrer de qualquer jeito, irmão. Andando sem cabeça assim, ó, mas não vai morrer. Pelo período de 150 dias, a morte vai fugir. Agora, vamos ser sinceros. Gente, eu digo aos meus jovens, principalmente aos jovens, não é fácil servir a Deus. Vivemos num mundo hoje, sabe, que hoje em dia ninguém mais respeita ninguém. Não é verdade? Nós não vemos hoje jovens que não respeitam mais os pais, né? Que tá nem aí, enfrenta pai, enfrenta mãe, enfrenta a polícia, enfrenta tudo. A gente vê de tudo. Para vocês hoje, jovens, estar na igreja, né? Mesmo às vezes meio atrapalhadinho, mas é uma benção. Vocês estão na igreja. Que aqui vocês estão aqui aprendendo a palavra de Deus, e ao pouco a palavra vai entrando no coração de vocês, que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que alguns de vocês aqui talvez hoje vai pensar um pouco mais. O negócio vai ser tremendo, né? Eu vou tentar melhorar aí, né? Pecar menos, porque é a realidade, irmãos. Ó, tenta fazer um cálculo. Uma avalanche de sofrimento, fome, né? E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós já vamos terminar. Isso ainda é só a consequência, o início. Ainda podemos dizer que tem mais coisa para vir ainda. Sabia? Presta atenção agora, irmãos. Nós lemos aqui Apocalipse 9, versículo 14 ao 18. Né? A sétima trombeta. Apocalipse 11, versículo 15 e 19. Olha o que diz aqui, para me concluir aqui, ó. Consequência, relâmpagos novamente, vozes de trovões, terremoto e saraivas de fogo caindo do céu. Essas vozes, que eu acredito, irmão, são os demônios atormentando as pessoas. Sabe? Aí você vê terremoto, relâmpagos mais, né, como nunca se ouviram em toda a história, e saraivas de fogo caindo no céu. Pá, pá. Meu Deus, coisa de filme, irmão. Imagina, hein? É isso aí, meus irmãos, né? Foi aí a mensagem de Apocalipse, falando sobre o juízo de Deus. E só quero aqui concluir algo aqui muito importante a respeito do arrebatamento da igreja, irmãos. Que existe aí duas teorias. E uma das teorias diz o seguinte, que todas as crianças inocentes vão subir no arrebatamento. E há uma outra teoria também que nos fala, diante da palavra de Deus também, que só apenas a criança da igreja inocente que vai subir no arrebatamento da igreja. Então nós entendemos que no arrebatamento da igreja vão subir todos aqueles que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que estão em perfeita comunhão com Deus, vivendo a palavra de Deus.
E quando se fala das crianças, essas duas teorias, né? Nós não temos assim como provar 100%, mas essa teoria que diz que a primeira, que é somente as crianças da igreja que vão subir no arrebatamento. E a outra teoria diz também que as crianças inocentes do mundo também vão subir no arrebatamento da igreja. Então, só para poder aí, para os irmãos poderem entender melhor a palavra, quando nós falamos sobre a questão do arrebatamento da igreja. Que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos aí. Nós vamos estar logo postando um outro vídeo aí na continuidade desta mensagem em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se acaso os irmãos que ouvirem essa mensagem quiserem nos convidar, eu sou o pastor Claudemir Galvão, vou deixar o meu telefone para você. O DDD é 13 7806 0271. Repetindo, DDD 13 7806 0271. Estamos dispostos a pregar aí em todo o Brasil aí a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Muito obrigado pela sua atenção.